razão, a Bíblia Sagrada é o único livro no mundo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Esse livro tem todas as informações que a gente precisa. E eu, pensando sobre isso, para trazer aqui ao nosso coração, ao nosso entendimento, esse tema especial, os 7 propósitos de Deus através de Cristo Jesus, e é sobre esse tema que eu quero falar aqui um pouquinho, compartilhar com você, tá bom? Primeiro propósito que eu coloquei aqui, nos trazer de volta para Ele. Se você observar, Adão, por exemplo, quando pecou, ele perdeu, entre todas as grandes oportunidades que ele tinha, pastor George, ele perdeu uma das maiores. Se você observar, todo dia, pela manhã e pela tarde, Deus visitava o Jardim do Éden. Ou seja, Adão, ele tinha a presença da pessoa mais importante da vida dele, que no caso era Deus. Deus, como nosso fabricante, o criador da nossa vida, ele é a razão da nossa existência. Por essa razão, ele é a pessoa mais importante da nossa vida. E Adão tinha isso. Ele tinha a visita de Deus de manhã e ele tinha a visita de Deus à tarde. Quando ele peca, ele comete a primeira falha, ele perde a presença desse Deus. Ou seja, Deus não visita mais Adão. A segunda bênção importante que Adão perdeu quando ele cometeu o pecado foi o direito de morar no Éden. Ou seja, ele morava num ambiente bom. E não é legal a gente morar num ambiente bom? Um ambiente sem violência, sem morte, sem criminalidade, sem sofrimento nenhum. Adão vivia em um ambiente completamente abençoado por Deus. Ou seja, lá não tinha o mal no Éden. Ele só conhecia o bom. Só o lado bem da vida das pessoas. Ele vivia esse estilo de vida. E quando ele peca, ele perde isso. Deus agora tira ele do Éden, coloca ele lá no lado de fora. E ele vai agora sofrer as consequências do seu erro. Então, por incrível que pareça, toda atitude, toda decisão que a gente toma vai gerar uma consequência. E essa foi a consequência de Adão. Perdeu o direito de morar num lugar completamente abençoado. Então, Deus ele pensou o seguinte: o que fazer para resgatar o ser humano a esse estilo de vida? Para trazer ele de volta a esse estilo de vida. Nós chamamos esse trazer de volta para Deus, nós chamamos isso de salvação. Salvação nada mais, nada menos é que trazer o ser humano de volta para Deus. Por exemplo, Deus ele é a vida. Todo ser humano que está conectado em Deus, ele está conectado na vida. Toda vez que nós desconectamos de Deus, você vai cair desse direito de vida e vai cair aonde? Você vai cair no império de morte, que é o império de treva, de destruição. E foi isso que de fato aconteceu com Adão e, por incrível que pareça, aconteceu com todo ser humano na face da terra. E a Bíblia notifica que essa queda é pejorativa, ela não é boa. Por essa razão é que Deus ele criou um plano. E qual foi o plano de Deus para nos resgatar, nos trazer de volta? Aí entra a pessoa, a segunda pessoa mais importante da nossa vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo ele veio para nos resgatar do império de trevas, ele veio para nos resgatar de uma vida de sofrimento e nos trazer de volta para Deus para que a gente tivesse o direito de poder viver melhor. Então eu gostaria de dizer para você agora que está ouvindo esta palavra, que Jesus Cristo, ele é o acesso a um estilo de vida melhor. Ele é o único que nos dá a condição de viver em paz, de viver uma vida mais alegre, de viver uma vida em plena comunhão com Deus. Então, o primeiro propósito de Deus foi nos trazer de volta, através de Cristo Jesus, de volta para os seus braços, de volta para a sua casa, de volta para um relacionamento com Ele. Amém, meus queridos? Segundo propósito de Deus aqui é provar o seu amor. Queridos, isso aqui é muito interessante para a nossa vida. Veja só, diante de tanta dificuldade que nós estamos vivendo, eu não sei se você já se fez essa pergunta. Morre gente todo dia. Todo dia pessoas são violentadas, todo dia pessoas estão aí em aflito, pessoas estão sofrendo de alguma forma. E aí a gente nos faz uma pergunta: será que Deus nos ama mesmo? Ou seja, na prática, a gente vivendo isso, até parece que Deus não nos ama. Eu já vi pessoas dizer assim: pastor, será que Deus nos ama mesmo? Por que Ele deixa então as pessoas morrer? Por que Ele deixa as pessoas sofrer? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Todo ser humano, ele nasceu, Deus criou o ser humano e deu algo interessante na nossa mão. O nome desse elemento chama-se livre-árbitro de escolha. Antes, por exemplo, de Deus deixar o homem guiar a sua própria vida,
ele colocou o ser humano no primeiro teste. Adão foi o primeiro homem que Deus testou. Por essa razão, foi o primeiro homem que falhou. Adão foi o primeiro homem que cometeu o primeiro erro. Havia lá no jardim do Éden um monte de árvore e todas aquelas árvores produziam frutos que servia para alimento. E Deus falou: Adão, você pode se alimentar de todos os frutos que tem aí. Inclusive, havia lá no meio do jardim uma árvore que era de extrema importância para a nossa vida, pastor Geórgio, ou seja, a árvore da vida. E Deus não limitou Adão se alimentar do fruto da árvore da vida. Tanto é que ele falou: de todas as árvores aqui, você pode se alimentar do seu fruto, menos aquela que está no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela Adão não poderia comer. E Deus, ele não proibiu Adão de não comer. Ele só falou o seguinte: se você comer, você vai morrer. Ou seja, Adão, ele não conhecia o lado da morte, ele não conhecia o lado do mal. Então Deus, antes de Adão tomar uma decisão, antes de ele tomar uma atitude, Deus orientou ele: olha, pode dar errado. Entendeu? Ou seja, meu querido, você que está me ouvindo, saiba que Deus, ele não obriga ninguém a fazer nada. E também ele não proíbe, entende? É o livre-árbitro de escolha. Você pode fazer se quiser. Mas antes de você fazer, ele vai te avisar o seguinte: olha, se você fazer, você pode morrer. Adão fez. E por incrível que pareça, ele sofreu amarga dor de ver a morte entrar dentro da casa dele. Ou seja, Adão foi o primeiro pai de família que perdeu o seu filho. E por incrível que pareça, ele amava, logicamente, o pai que ama a família, ele ama seus filhos, né? E aí Caim matou Abel. Ou seja, a morte entrou dentro da casa de Adão. Ele não sabia disso antes de cometer o seu erro. Ele não conhecia esse lado da morte. Agora, ele conhece esse lado da morte. Então, Adão foi o primeiro pai de família a começar a chorar pela perca de seu filho. Então, a pergunta seria: Deus deixou de amar Adão porque disso? Não, ele continua amando Adão. Mas Adão, na verdade, ele tomou uma escolha errada, uma atitude errada, uma decisão errada na sua vida e, infelizmente, ele sofreu a consequência. Então, meu querido, todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes vai gerar uma consequência. Tudo que você faz vai gerar um resultado, tanto positivo quanto pejorativo, mas vai gerar um resultado. Então, quando Deus enviou Jesus Cristo, era provando para nós que Ele ama a gente. Ele não nos deixou de amar. E o que acontece com a nossa vida não é culpa de Deus. São apenas decisões da gente, entendeu? Então, a decisão errada vai gerar erro. E uma decisão assertiva vai gerar coisas boas na nossa vida. Então, o segundo propósito de Deus é provar o seu amor. Enviando Jesus Cristo aqui na terra para morrer em nosso lugar, Ele estava provando para todo mundo que Ele não deixou de nos amar. Ele continua nos amando. Então, se nesse momento você orar a Deus, se nesse momento você está atentando para esta palavra que eu estou trazendo ao seu coração, eu não tenho dúvida que você será alcançado por este amor de Deus. Amém? Terceiro propósito aqui eu coloquei: eliminar o ódio. Queridos, o ódio é uma grande doença e, por incrível que pareça, está na vida de todo ser humano. E existem pessoas que não sabem administrar esse mal, entendeu? O ódio, ele vem para a vida da gente através de contenda, de discórdia, de inveja. Por exemplo, Caim, ele ficou com inveja de Abel. E por ficar com inveja de Abel, nasceu o ódio no coração de Caim. E aí, sabe qual foi a decisão que ele tomou? Matar o seu irmão. Quantas pessoas morrem no mundo por causa do ódio? Hoje em dia, nesse tempo atrás, eu estava conversando com um jovem, um adolescente, e ele falou: pastor, eu tenho um estilo de vida assim, só o ódio, sabe? Olha, pastor Jorge, como que ele se comporta, só o ódio. Esse estilo de vida não é bom, ele é pejorativo. Ele leva o ser humano à violência, ele leva o ser humano à destruição. Por essa razão, lá em Mateus capítulo 5, Jesus Cristo ele está numa montanha, né? E ele começa a aplicar lá um sermão, que nós conhecemos como Sermão da Montanha. Ele começa em Mateus capítulo 5 ali, ele começa lá o Sermão da Montanha. E no versículo de número 9, para todo mundo ouvir ele prega desta forma: bem-aventurados pacificadores, porque dos tais serão chamados filhos de Deus.
Ou seja, não existe ódio no coração de Jesus. Não existe ódio também no coração de Deus. Deus é um Deus de paz. Entende, amados? Então, quando Jesus Cristo veio, ele veio implantar um reino de paz, para tirar o ódio do coração do ser humano. Cada dia, quando o ser humano alimenta esse ódio leva o ser humano à destruição. E Deus, ele corrigiu Caim, né? Ele corrigiu Caim. Ele falou: Caim, se você procedesse bem, a sua atitude não seria aceita? Seria sim. Mas infelizmente Caim, ele procedeu mal. E aí Deus falou com ele: se procede mal, o pecado já exporta, mas cumpre a ti dominar. Então quem é que tem que dominar o ódio? É a gente. Esse estilo de vida pejorativo que entrou em nossa natureza, é nós que temos que aprender a administrar esse estilo de vida. Então, Jesus Cristo veio aqui para a Terra com um propósito: implantar um reino de paz. Todo ser humano que está dentro do reino de Deus, ele tem paz no coração. Ele se torna filho de Deus. E as pessoas que têm essa paz no coração, é impossível você fazer maldade. Por exemplo, se você olhar para Jesus, quando foi que você viu Jesus contendendo com alguém? Quando foi que você viu Jesus Cristo discutindo? Quando foi que você viu Jesus Cristo medindo força? Você nunca vê durante a vida dele, porque ele era da paz, entende? Ele não era da violência, ele não era da discórdia, ele não era da contenda. Ele não vivia contendendo em hipótese nenhuma. Então Jesus Cristo, ele veio implantar na terra um estilo de vida completamente segundo a vontade de Deus, um estilo de vida abençoado, um estilo de vida alegre, um estilo de vida que é um prazer ter esse estilo de vida. Jesus Cristo, ele tinha um estilo de vida diferenciado. Por aonde ele passava, as pessoas percebiam que ele era diferente. Olha que ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e as pessoas, meu querido, percebeu que ele era diferente. Todo mundo percebia que ele era diferente. Com 12 anos de idade, a Bíblia narra, ele estava lá dentro do templo, né? E ele ensinava ali aos doutores. Havia muitos doutores da lei na época, havia muitos escribas, homens aí conhecedores, né, da palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele expõe ali a sabedoria dele aos doutores. E as pessoas ficavam olhando para ele assim como: da onde que vem essa sabedoria desse jovem, desse menino, que tem apenas 12 anos, mas ele tem uma sabedoria diferenciada? Ou seja, porque Jesus Cristo, ele era um cidadão do céu, morando na terra, mas o costume que estava na vida dele era um costume celeste, era um estilo de vida celeste, era uma personalidade celeste. Ele tinha um temperamento celeste. Até o andar dele, o falar dele, lá em Lucas capítulo 4, ele está ali em Nazaré. Isso ele já tinha 30 anos de idade quando ele começa o ministério. Ele começa o ministério dele na Galileia, e depois ele vai subindo e vai até Nazaré, e ele entra lá dentro de uma sinagoga, que é a mesma coisa que congregação. Ele pega o livro ali do profeta Isaías, né? Ele faz menção do livro do profeta Isaías. Ele não é muito bem aceito no meio da sua família. Inclusive, ele mesmo fala dizendo que nenhum profeta é bem visto no meio da sua família. E por essa razão ele volta novamente para Galileia, e ele entra lá na cidade de Cafarnaum, e ele chega dentro de um templo, dentro de outra sinagoga, e ele começa a falar do amor de Deus, do amor do Pai dele ali. E as pessoas percebem que quando ele fala, a doutrina dele era diferente. Ou seja, as palavras dele eram diferentes. Ele tinha uma forma de aplicar a sua sabedoria que as pessoas percebiam que ele era diferente, que ele não era um ser humano comum como todos os outros que visitavam aquela congregação. Entende? E uma das coisas que as pessoas percebiam nele, além de ele ser sábio, né? Além do poder de Deus, da sabedoria, é que ele não tinha ódio de ninguém. E com isso começou a criar uma inimizade, né? Os religiosos da época começaram a olhar para Jesus, porque ele não tinha raiva dos romanos. Ele não tinha ódio dos religiosos da época, que ele frequentava as reuniões ali na igreja. Ele visitava a casa das pessoas que não fazia parte da igreja da época, né? Mas ele visitava. Ele andava nas aldeias falando. Ou seja, Jesus Cristo não tinha preconceito com as pessoas, ele não tinha distinção de pessoas. Ele amava todo mundo. Então as pessoas, quando ele tem a paz de Deus no coração, ele não tem preconceito. Ele não tem aquela coisa do machismo, do racismo, ele não tem nada disso. Ele é uma pessoa comum, e uma pessoa com conhecimento e com uma vida completamente diferenciada. Então Deus, amados, ele lutou
e luta até hoje para tirar o ódio de dentro do nosso coração. Esse ódio entrou quando o mal entrou em nossa vida. E cumpre a gente dominar esse ódio. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, as pessoas elas estão estressadas. A cada dia que passa, o ser humano fica mais estressado. Então, nessa manhã de sábado, com esse tema, eu quero te dizer que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você tenha a paz do Senhor na sua vida. Amém, meus queridos? O quarto propósito de Deus eu coloquei aqui, educação. Educação fala de comportamento. Eu coloquei aqui, educação é igual a comportamento brilhante. Comportamento é a mesma coisa que conduta. O que é conduta? Na prática, conduta é o modo pelo qual a gente se conduz. É isso aí. E a pergunta seria, como que a gente estamos nos conduzindo? Estamos conduzindo certo ou errado? Deixa eu te dizer aqui uma coisa de extrema importância para a nossa vida. A nossa conduta, ela está conectada em 3 estilos de vida no peculiar, por uma razão. Todo ser humano, ele é tricotomista. Em si, ele é tricotomista. Vivendo, nós somos dualista. Observa que Deus ele nos deu o livre hábito de escolha, mas ele tirou as opções. Se você observar, ele tirou as opções. Quer ver, por exemplo? Se você não escolher o bem, só vai restar o quê? Só vai restar o mal. Se você não escolher a verdade, só vai restar o quê? A mentira. Se você não escolher a paz, só vai restar o quê? A violência. Se você não escolher a vida, só vai restar o quê? A morte. Se você não escolher ser feliz, só vai restar o que para você? Ser triste. Ou seja, nós só temos direito de fazer 2 escolhas. Óbvio que essas escolhas elas são grandes, elas estão extensivas, mas nós somos dualistas. Por exemplo, se você não escolher a Deus, só vai restar quem para você escolher? O diabo. Infelizmente só tem essas 2 opções, o ser humano não tem uma terceira opção. Nós somos dualistas, mas em si nós somos tricotomistas. Então o que é isso? De baixo para cima, e aqui deixa eu te explicar uma coisa de extrema importância para nós, meu querido, você que está nos ouvindo aí, ouvinte da Rádio Cantar FM. De baixo para cima, nós somos carne, alma e espírito. Ou seja, matéria, sentimento, lado divino. O nosso corpo é o nosso lado material. A nossa alma é a mesma coisa que substância incorpórea, que nós chamamos de centro das emoções, ou centro do conhecimento, né? Centro das informações. Então, a nossa alma é onde Deus ele coloca a sabedoria, ele coloca o senso de conduta. E o nosso espírito é o lado divino do ser humano. Isso pegando de baixo para cima. Carne, alma e espírito. De cima para baixo, o que a Bíblia fala sobre isso? Nós somos um espírito que temos uma alma e que moramos no corpo. E aqui deixa eu te falar. Meu querido que me ouve, isso aqui não é uma questão de crença. Não é uma crença isso. É uma questão de você ver. Entendeu? É uma questão de você ter conhecimento de você mesmo. Você saber como que funciona o nosso corpo. É você perceber como que funciona, por exemplo, a nossa vida. A nossa vida é assim. Agora, olha que interessante. Nós temos 2 lados imaterial, que nós temos um espírito, que é o lado divino do ser humano, é um lado imaterial. Nós temos a alma, que também é um lado divino do ser humano, é um lado imaterial. E nós temos um lado material, que no caso é o lado matéria, o nosso corpo. Então, todo ser humano, ele é mais celeste do que divino. Se você fizer uma pergunta para você agora, da onde que veio o seu espírito? Veio da onde? Você já fez essa pergunta? Seu espírito vem da onde? Ele veio de Deus. Se você se perguntar agora, da onde que veio a nossa alma, pastor? Da onde que veio a nossa alma? Boa pergunta. A nossa alma, ele não foi feito numa fábrica, por exemplo, de papel, uma fábrica de plástico. Não foi feito. Ela veio de Deus. Então nós temos 2 lados que é imaterial, não foi feito pelo homem. Esse é os nossos lados divinos. E nós temos um lado material. Esse lado material, se você fizer uma pergunta mais ou menos assim, de que material a gente foi feito? Lógico. Você não vai dizer a gente foi feito do plástico, né?
Ou foi feito do metal? Ou foi feito da madeira? Só tem uma resposta para essa pergunta e a Bíblia diz: nós fomos feitos do pó da terra. Deus pegou essa essência, essa matéria, e nos construiu. E pegou esses dois lados imaterial, que é o nosso lado divino, e colocou. Bom, agora nós temos aqui um comportamento. Como que esse espírito está se comportando? Como que essa alma está se comportando? E como que esse corpo está se comportando? Aí entrou a conduta, o modo pelo qual o ser humano se conduz. Para equilibrar tudo isso, nós precisamos de algo de extrema importância. O que é que nós precisamos? Educação. E aí deixa eu te falar, a Bíblia Sagrada nos educa. O Evangelho de Cristo nos educa. Quando você entra no Evangelho, você começa a se tornar educado. Automaticamente a educação vem. Você começa a priorizar o muito bem-vindo, o com licença, o por favor, o eu te amo, o Senhor, a Senhora. Começa a brotar dentro da gente o respeito. Por quê? A educação de Deus, ela entrou em nossa natureza. Quer ver, por exemplo, Jesus ele sempre falava o seguinte: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Por que Jesus tinha aquele comportamento educado, pastor George? Porque o Pai estava nele. Ou seja, a natureza de Deus, meus amados, estava em Cristo. Olha que coisa linda. Por essa razão, Jesus era educado e todo ser humano queria estar do lado dele. Porque é um prazer estar do lado de pessoas educadas. É um prazer estar do lado de pessoas pacíficas, de pessoas maravilhosas. Ou seja, Paulo escreve lá no capítulo 2 da epístola que ele escreve aos Gálatas, versículo 20, ele disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho na carne, vivo mediante a fé em Cristo Jesus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que que Paulo estava dizendo? Antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo. E olha como que era o comportamento de Saulo. Ou seja, ele tinha uma natureza pejorativa, né? Ele era ignorante. Ele era um homem bravo. Ele era um homem mal educado. Quando Jesus entrou na vida de Saulo, ele se tornou Paulo. Aí você faz uma pergunta: ué, o que foi que aconteceu com Saulo? Que agora ele está comportadinho. Ele mudou, o camarada agora está educado, ele está pacífico. Se você vê ele falando lá em Antioquia, não é o mesmo Paulo que falava lá em Jerusalém, que perseguiu a igreja para Damasco. Ele é um cara diferente. O comportamento dele mudou. Mas por que o comportamento dele mudou? Porque ele recebeu a natureza de Cristo. Então o verdadeiro cristão, meu amigo, minha amiga que me ouve aqui nesta manhã de sábado, é aquele que tem a natureza de Cristo implantado nele. Esse é o verdadeiro cristão. Por isso Jesus Cristo falou: eis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou seja, Jesus Cristo, ele era um representante de Deus, conhecido como um ser celeste. Por quê? Porque a natureza do Pai estava nele. Paulo agora, de Saulo, ele vira Paulo. Por quê? Porque a natureza de Cristo estava em Paulo. Por isso ele disse: não mais vivo eu. Ou seja, aquele Saulo morreu. Mas Cristo vive em mim. Ou seja, a natureza de Cristo foi implantada em mim. É isso que ele escreve no texto. Por essa razão, ele é um ser humano completamente diferenciado. Entendeu, meu amado? Eu coloquei aqui, quinto propósito de Deus: conhecimento transformador. Meu querido, Deus, uma certa feita, ele conversou com Isaías dizendo: o povo está sendo levado cativo por falta de conhecimento. Está lá em Isaías capítulo 5, versículo 13. Deixa eu te dizer, a falta de conhecimento de Deus é que está nos colocando num cativeiro. E este cativeiro tem nos levado a choro, a destruição. Por exemplo, esse mal que está na terra hoje, eliminando a vida de um monte de gente, porque ele não é brincadeira, é um mal letal, um mal perverso, né? Essa quantidade de praga que existe no mundo hoje, se você fosse perguntar aqui, é vontade de Deus que esse mal esteja na terra? Eu te diria para você não. Porque a vontade de Deus não é fazer mal para as pessoas, e sim fazer bem. Pastor, mas então por que Deus permite? Deixa eu te falar. O mal não é mais forte do que o bem. O bem é mais forte. Mas você tem que aprender a lidar com o bem. Então, quando Deus falou para Isaías, dizendo: Isaías, o povo está sendo levado cativo por falta de conhecimento, ele estava dizendo assim: o povo não conhece o conhecimento do bem, o poder que o bem tem.
Ou seja, o bem sempre é mais forte do que o mal. Por essa razão, não se pode vencer o mal com o mal. Lembra do conselho de Jesus? Vence o mal com o bem. Por quê? Porque o bem é mais forte. Lá em João, capítulo de número 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é assim, pastor Jorge? Ou seja, Jesus Cristo estava dizendo assim: a verdade, ela é mais forte do que a mentira. Se você conhecer a verdade vai te libertar do poder da mentira. Logo, ele estava dizendo: o poder do bem é mais forte do que o poder do mal. Então, Deus, ele tem conhecimento transformador, que quando você tem esse conhecimento transformador, o mal, ele não tem mais poder para te destruir. Porque o poder do bem é mais forte, e o poder do bem é te proteger. O poder do bem é te livrar do mal. Amém, meus queridos? E para a gente ir para o final, nessa palavra aqui, nesse sábado, eu coloquei aqui: sexto propósito de Deus, nos dá saúde. Bom, quando o ser humano cometeu a primeira falha, Adão ficou doente. Não existe doença só física, existe doença também emocional, tá? Adão sentiu na pele ali o que é ficar longe do Éden, o que é ficar longe de Deus. Ele começou a ficar triste. Por quê? Primeiro porque ele viu o seu filho mais velho matando o mais novo. Imagine o que é para o pai você ver o seu filho matando o outro filho, né? Um irmão destruindo a vida do outro irmão, e ele não pode fazer muita coisa. Imagine a tristeza que ficou no coração de Adão ali. Então Adão começou a se sujar com arrependimento, com síndrome do pânico, depressão, né? Ele ficou depressivo. Imagine agora aquele pai triste. O filho que eu tanto amava, Abel, que cuidava das minhas coisas. Abel era pastor de ovelha, né? Cuidava ali do rebanho do seu pai. E por incrível que pareça, Caim era lavrador, né? Ele cuidava dos bens ali da lavoura e tal. E aí Caim foi lá e matou Abel. Imagine que o primeiro pai de família que ficou triste foi Adão. E aí, esse mal passou pela vida de todo mundo. Hoje, o estresse, o síndrome do pânico, a depressão, é uma doença que eu não te diria comum. Mas quantas pessoas estão com esse mal, ou seja, suja por este mal? E a pergunta seria: pastor, o que fazer para nos limpar deste mal? Então Deus, ele pensou nessa palavra saúde. Saúde ao contrário de ser doente. E aí Jesus Cristo, ele entrou para nos dar saúde. Então, meu querido que me ouve aqui através da Rádio Cantar FM, é vontade de Deus, é propósito de Deus te dar saúde. Através da fé na palavra de Deus, através da fé do sangue redentor de Jesus, através da fé, através da oração. Quando você ora com fé, Deus, ele te dá saúde. Eu não tenho dúvida. Nós vamos orar daqui a pouco. E se você está passando por algum problema de saúde, eu quero te dizer aqui que Deus vai te dar saúde. Amém? Lá em Lucas capítulo 13, Jesus, ele está numa sinagoga e entra uma mulher curvada que há 18 anos essa mulher sofria de um espírito de enfermidade. 18 anos. Ou seja, 18 anos não é 18 dias. E essa mulher, mesmo assim, ela ia na igreja, mesmo assim ela adorava a Deus. E ela sofria com esse problema, ela andava curvada. Aí um dia de sábado, Jesus Cristo estava lá dentro da congregação. Ele estava falando do amor de Deus. Daqui a pouco entra essa mulher curvada. E ele olha para aquela mulher e ele expulsa o mal que estava na vida daquela mulher. E ela recebeu saúde a partir dali. Ou seja, Jesus, ele tem poder para resolver os nossos problemas. Ele resolveu o problema daquela mulher, porque a solução está nas mãos dele. Então, meu querido, nós vamos estar orando daqui a pouco. Se você tiver com algum problema de saúde, saiba que Jesus Cristo está interessado em te dar saúde. Ele está interessado em te libertar deste poder do mal. Então, um dos propósitos de Deus é nos dar saúde. Eu tenho certeza que a vontade de Deus é sarar a nossa terra. Se nós orarmos, se nós nos convertermos, se nós amarmos o próximo como nós mesmos, se nós buscarmos a educação, se nós nos aproximarmos de Deus, Deus vai sarar a nossa terra para que a gente tenha aqui um estilo de vida melhor. Indo para o final, sétimo propósito de Deus, eu coloquei aqui: restaurar relacionamento. Amados, é um prazer ficar perto das pessoas que a gente ama, sim ou não? Adão, ele perdeu o relacionamento com Deus. E aí, por incrível que pareça, quando ele comete esse erro, ele perde o relacionamento com Deus. Daí para frente, todo ser humano
também perdeu o relacionamento com Deus. Se a gente observar agora, relacionamento hoje é a mesma coisa que convivência, né? E para restaurar esse relacionamento, nós precisamos de uma coisa: percepção de valor. Então a pergunta seria: qual o valor que Deus tem para você? E qual o valor que você tem para Deus? Por exemplo, agora na pandemia nós ficamos em casa, né? Nós ficamos em casa, porta fechada, todo mundo em casa. Mas o número de violência doméstica aumentou. E aí vamos fazer uma pergunta. Ué, mas o marido, por exemplo, quando casou, ele não falou para a esposa que ele o amava? Sim. E a esposa também não falou para o marido que o amava? E por que brigam dentro de casa? Você sabe o que é isso? É a não percepção de valor. Então a pergunta seria: qual o valor que a sua esposa tem para você? Ou qual o valor que o seu esposo tem para você? Se a gente perceber esse valor que uma pessoa tem para a gente jamais vai brigar com essa pessoa, porque é um prazer estar perto das pessoas que a gente ama. Sim ou não? Esse era o momento de a gente ser muito feliz. Porque, por exemplo, nós ficamos presos em casa, ou seja, o marido dentro de casa com a esposa e os filhos. Então, já que a gente ama e é um prazer estar perto da pessoa amada, a gente ia viver bem, sim ou não? Mas, por incrível que pareça, tem sido o contrário na vida de um monte de gente. Ou seja, o número de assassinatos cresceu, o número de crianças, né, pastor Jorge? Cresceu. Feminicídio cresceu. Então, isso é falta de percepção de valor, meus amados. Né, pastor Jorge? Com certeza. Falta de percepção de valor. Eu lembro que Jesus Cristo é um anjo, né? Aquele anjo era a teofania de Cristo. Ele apareceu para Gideão lá em 1 Reis, capítulo de número 6. O anjo apareceu para Gideão e falou desta forma: Deus é contigo, varão valoroso. Ou seja, o anjo chegou para Gideão e falou: você tem valor. Só que Gideão mesmo, ele não percebia o seu valor. Por isso que as pessoas brigam, por isso que as pessoas maltratam uma outra, porque a gente não percebe o valor que a gente tem um para o outro. É bom ter amigos, é bom ter pessoas que a gente ama, e é um prazer estar perto de pessoas que a gente ama. Então, o propósito de Deus foi restaurar esse relacionamento, entendeu? Se você perceber, Jesus Cristo conviveu com 12 discípulos. E ele tinha 2 discípulos lá que eram os cri-cri do ministério dele, pastor Jorge. Primeiro, ele tinha Tomé, que não acreditava nele. Tomé não acreditava em Jesus. Segundo, ele tinha Judas. E ele sabia que Judas ia trair ele. Mas se você vê Jesus Cristo convivendo com Judas, você vê ele brigando com Judas? Ele não briga. Nem brigando, nem jogando indireta. No Facebook. No Facebook. Verdade. Você não vê Jesus Cristo brigando com Judas. Você não vê Jesus Cristo brigando com Tomé. Várias vezes, durante o ministério, Jesus falava uma palavra e Tomé não acreditava. Inclusive, quando ele volta para Belém, né? Para Belém não, perdão, para Betânia. Ele estava em outra região e Maria, que era muito amiga dele, com Marta e Lázaro, né? Lázaro ficou doente e mandaram chamar Jesus. E Jesus estava bem distante dali, né, de Betânia, e mandaram chamar. E aí, quando Jesus Cristo notificou aos seus amigos, que no caso eram os discípulos, que ele voltaria para Betânia, Tomé falou com ele: nós vamos voltar para lá para morrer junto com eles. Ou seja, porque havia muitos perseguidores naquela época que já estava perseguindo Jesus. Então Tomé, ele não acreditava em Jesus, ele era o contrário. Mas você nunca viu Jesus Cristo brigando com Tomé. Você não via ele contendendo, porque Jesus Cristo sempre preservou um bom relacionamento. Glória a Deus. Ele sempre quis viver bem entre a gente. E ele viveu. Ele foi maltratado na terra. Mas para finalizar aqui, deixa eu te contar que teve um homem na Bíblia chamado Zacarias. Zacarias recebeu uma revelação que todo crente deveria receber. Quando Jesus Cristo veio visitar a terra, o céu parou, meu querido. Parou para despedir o primeiro príncipe. Jesus Cristo, de eternidade em eternidade, ele sempre morou no céu. Ele sempre esteve lá no céu. Ele nunca se apartou de Deus por nada, ele sempre esteve lá. E aí um dia o mundo celeste foi notificado que ele sairia de lá. Ele ia passar um tempo fora. O céu não sabia quanto tempo. A única pessoa que sabia quanto tempo era Deus, que ele ia ficar por aqui.
E ele veio. Então o céu parou e veio uma comitiva de anjo, né? Apareceu uma comitiva de anjo lá nos territórios de Belém, notificando aos pastores. E os anjos falou o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Ou seja, os homens veio notificar que Deus precisava ser glorificado, pastor George, porque aquilo era uma atitude de Deus, que Jesus Cristo vinsse para a terra. Segundo, paz na terra, ou seja, o controle de Deus está entre os homens. Então os anjos ele vem notificar dizendo: olha, está chegando algo novo e bom para vocês. O primeiro príncipe vai morar entre vocês. Eu não sei o tempo, quanto tempo ele vai morar, mas a terra recebeu a presença do primeiro príncipe. Por essa razão ele falou paz na terra, boa vontade entre os homens. Ou seja, Deus vai começar a ensinar para vocês aí coisas boas através do seu filho, que no caso é Cristo Jesus. Tudo bem. O céu fez a sua parte, Jesus veio, nasceu em Belém, criou em Nazaré, e 33 anos se passa, ele termina o ministério, morre, como todo mundo sabe, a forma com que ele morreu, e ele ressuscita. Quando Deus notifica que ele vai voltando para o céu para novamente e espera a chegada do primeiro príncipe, que no caso é o Senhor Jesus. E aí o céu para, imagine agora, o céu que vive o tempo todo adorando, para a liturgia de adoração, né? Para receber a presença do primeiro príncipe. Daqui a pouco, eles veem o primeiro príncipe subindo. E aí o céu fica abismado, o céu fica assustado, dizendo: o que foi que aconteceu? Zacarias recebeu essa revelação. Que feridas são essas? Porque ele não volta como ele saiu. Quando ele saiu lindo, maravilhoso de lá. Só que quando ele volta, ele está com marcas na cabeça, porque carregou uma coroa de espinho. Ele está com a mão furada, ele está todo machucado. E aí o céu pergunta: que feridas são essas? Sabe o que ele responde? Essas foram as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Mesmo Jesus carregando uma coroa de espinho, mesmo ele carregando uma cruz, mesmo ele sendo envergonhado em praça pública, porque tiraram a roupa dele em praça pública, mesmo sendo punido pelos religiosos da época, porque quem bateu em Jesus Cristo, quem mandou bater foi Anás e Caifás, eram os líderes da igreja da época, pastor George, que mandou bater nele, entregou ele na mão de Pôncio Pilatos, que era um governador romano, que não era cristão. Evidente que ele tinha sua religião lá, mas ele não era cristão, ele não era israelita. Ele foi humilhado e mesmo assim, meus queridos, ele ainda tratou o ser humano como amigos. Deixa eu te falar, o único lugar no mundo, no universo de vida, que Jesus Cristo foi maltratado foi no planeta Terra. Em lugar nenhum Jesus Cristo foi maltratado. Por incrível que pareça, o único lugar que ele não deveria ser maltratado seria aqui no planeta Terra. Sabe por quê? Porque ele estava na casa dos irmãos dele. Deus lá no céu só tinha um filho, que no caso era Jesus. Aqui na terra, todo ser humano também é filho de Deus, que são os irmãos mais novos de Jesus. E por incrível que pareça, ele foi ferido na casa dos irmãos dele. Era onde as pessoas deveriam tratar ele bem. Era onde as pessoas deveriam recepcioná-lo bem. Era onde as pessoas deveriam estar do lado dele, protegendo, porque recebeu a visita do primeiro príncipe. Por incrível que pareça, foi o lugar que ele foi envergonhado, foi maltratado, foi preso sem merecer, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele para humilhar ele e depois mataram ele. Mas mesmo assim ele não ficou com raiva da gente. Ele chegou lá no céu e falou que a gente era amigo dele. Olha que coisa linda. E você sabe o que ele é hoje lá no céu? Ele é o nosso advogado. Hoje ele advoga a nossa causa. Então eu coloquei aqui: 7º propósito de Deus: restaurar o relacionamento entre as pessoas. Deus não quer ver a gente brigando. Deus não quer ver a gente contendendo. Deus não quer ver a gente com ira, com raiva um do outro. Pelo contrário, Ele quer ver a gente vivendo bem, até porque para Deus nós somos todo família. Deixa eu te dizer, se Deus ele é seu pai, se Deus ele é meu pai, se Deus ele é pai de todo mundo, imagine como que Deus se sente ver os filhos brigando. Ou seja, esse monte de ser humano se matando, né? Um ser humano hoje, ele briga em casa, os casais, né, brigam em casa. O pai briga com o filho briga com o pai, o marido briga com a esposa briga com o marido, briga por causa de qualquer coisa, né? Qualquer coisa. No trânsito, né? As pessoas brigam no trânsito, brigam no supermercado, brigam nos seus lazeres, eles vão para uma festa, chegam lá, brigam também.
Ou seja, imagine Deus como pai de lá do céu olhando aqui para a terra e vendo esse monte de filho, todo mundo brigando. E aí a pergunta do pai seria: o que fazer? O que fazer para tirar essa coisa da confusão aí do meio do ser humano? E eu queria te dizer, para finalizar aqui as minhas palavras, essa palavra de Deus aqui para o seu coração, que Jesus Cristo, ele é a única solução. Porque quando o Evangelho de Cristo entra em nossa vida, a gente se torna educado. E aí você começa a abandonar essa coisa da confusão, essa coisa da briga.